Olá, graça e paz, bom dia. Dando continuidade à nossa leitura, nós vamos ver que Jeroboão, ele não vai ser fiel ao Senhor, amém? Mas ele vai competir, né, com tudo aquilo que Deus havia instituído, quando ele decide colocar, tanto na cidade de Betel como na cidade de Dan, construir santuários e colocar um bezerro de ouro, para que o povo de Deus adore a outros deuses que não é o Deus de Israel. Então, um profeta vai se levantar e vai trazer uma profecia contra o altar, né? E nós vamos ler isso no capítulo 13 de Primeira Reis. Diz: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Lembrando que esse altar aqui não é o altar de Deus. Amém? É um altar pagão. E o profeta vem de Judá e ele vai até a cidade de Betel. Diz o texto: Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estremeceu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o! Mas a mão que se estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim o Senhor me ordenou, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por qual caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde o homem fora, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Abaldai-me o jumento. Abaldaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele lhe disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebeldes à palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho,
e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Abaldai-me o jumento, e eles o abaldaram. E ele se foi, e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão, parados juntos ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade, para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que, por ordem do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isto se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Olha que coisa séria. Um pecado que chama outro, um abismo que chama outro abismo. Então nós vemos aqui um homem de Deus é levantado, né, para ir de Judá a Betel e falar a Jeroboão contra o altar que ele havia levantado. E é interessante, ele está falando de algo que só vai acontecer 300 anos depois, quando Josias, né, descendente de Davi, ele é levantado e vai destruir aquele altar na cidade de Betel. Amém? Mas nós vemos aqui que Deus tinha orientado a esse homem de Deus a ser obediente, né? Mas um profeta velho vem e consegue, através da mentira, persuadir o homem de Deus a desobedecer a palavra de Deus. E é interessante, porque ele faz isso, não haverá, vamos dizer assim, misericórdia para ele. Porque quando ele come, quando ele bebe, desobedecendo a palavra do Senhor, porque Deus havia falado, e ele volta na sua caminhada, um leão vem e diz que o mata, não come o seu corpo, mas fica ali como que observando. E quando o profeta que mentiu para ele, constrangido, fica sabendo que era ele, pega o seu corpo, leva até a sua cidade, enterra na sua própria sepultura e diz assim: olha, quando eu morrer, coloque os meus ossos e me enterre no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. E isso é importante nós observarmos, porque aqui nós vamos ver, né, algo que acontece com esse homem de Deus, porque ao invés de ficar com a palavra do Senhor, ele seguiu a mentira de um outro profeta. Então nós temos que ter cuidado em quem nós estamos ouvindo, a quem nós estamos seguindo, se aquele ensinamento, se aquela doutrina, se aquela pregação está realmente de acordo com a palavra do Senhor, ou se ela está em desacordo com a palavra do Senhor. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, e eu e você, como homens de Deus, precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Ainda que uma pessoa que se diga homem de Deus, que tenha sido usado por Deus, venha nos levar a desobedecer essa palavra, nós não podemos fazer isso. Nós temos que permanecer firmes, fiéis à palavra do Senhor. Amém? E é interessante porque mesmo diante de todos esses fatos, Jeroboão, ele vai ser persistente no seu pecado. O verso 33 do capítulo 13 diz: Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Tem gente, irmãos, que Deus usa de misericórdia. Deus é longânimo para com essas pessoas, mas eles parecem que são teimosos em fazer o mal. São teimosos em desobedecer a Deus e querem pagar o preço. E isso acontece aqui com Jeroboão. Diz assim, que antes
De entre o povo ele tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdotes dos lugares altos. E nós precisamos entender, não somos nós que escolhemos os ministros de Deus. Os ministros de Deus são escolhidos pelo próprio Deus. Nós somente reconhecemos a unção que está sobre esses homens, né? E os colocamos no ministério. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. E é interessante, a dinastia de Jeroboão não vai permanecer para sempre, vai ser extinta e outra família vai tomar o seu lugar. Amém? Nós vamos ver ainda a profecia do profeta Aías contra Jeroboão, mas isso é comentário para o vídeo de amanhã. Quero convidar você, juntamente com sua família, a estarmos hoje na Casa do Oleiro, no nosso culto de celebração, a partir das 18 horas. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.